Terá medo do futuro aquele que não compreender que o mundo mudou definitivamente. Disse que a única certeza estável é a incrível velocidade com que o mundo muda. E essa mudança trouxe consigo algumas consequências fundamentais. Não há mais espaço para os arrogantes, para os que pensam ser mais do que os outros. Não há mais espaço para os que não desejam aprender, achando que sabem tudo, num mundo em que o novo nos obriga a aprender todos os dias. Não há mais espaço para os que não investem em si mesmos, empregando tempo e recursos no autoaperfeiçoamento em todos os aspectos, pessoal e profissional. Não há mais espaço para os preguiçosos, cansados e pouco comprometidos com aquilo que fazem, nem para os que têm pouca humildade no trato com os subordinados ou colegas de trabalho. Não há mais espaço para os medíocres. Neste milênio, ninguém terá o direito de pensar pequeno, fazer coisas pela metade, não se envolver, não participar, não lutar. Quanto às empresas, não há espaço para aquela que não cuidar de forma especial e detalhada de seus clientes, funcionários, fornecedores e até da comunidade. Não há espaço para a empresa que despreza as leis de mercado e suas tendências. Não há espaço para a empresa que não recrutar e selecionar os melhores talentos. Tampouco para aquela que não se preocupar com custos, produtividade e qualidade. Não há espaço para a empresa que não buscar reinventar o que faz a cada dia. Você tem medo do futuro? Pois não tenha, e mude enquanto é tempo. Mude sua forma de pensar, de agir, mude sua empresa. Acredite que o futuro será espetacular para quem souber viver e trabalhar os novos tempos. Nas Olimpíadas Especiais de Seattle, 9 participantes, todos com algum tipo de deficiência, alinharam-se para a largada da corrida de 100 metros rasos. Ao sinal, todos partiram, cada um dando o melhor de si para superar marcas e chegar ao topo. Todos com exceção de um garoto que tropeçou no asfalto, caiu rolando e começou a chorar. Os outros 8 que ouviram o choro diminuíram o passo e olharam para trás. Eles viraram e voltaram. Todos eles. Uma das meninas com síndrome de Down ajoelhou, deu um beijo no garoto e disse: "Pronto, agora vai sarar." Todos os 9 competidores deram os braços e correram juntos até a linha de chegada. O estádio inteiro levantou e os aplausos duraram muitos minutos. E as pessoas que estavam ali, naquele dia, continuam repetindo esta história até hoje. Talvez os atletas fossem deficientes, mas com certeza não eram deficientes de sensibilidade, porque lá no fundo, todos nós sabemos o que importa nesta vida é mais do que vencer sozinho. O importante é vencer em equipe. No mundo atual, para manter uma equipe viva e competitiva, é preciso muita informação e conhecimento, mas para vencer a corrida é preciso mais do que isso, é preciso muita motivação. Esta sim, supera limites, quebra recordes e não somente leva ao topo, como também encanta as pessoas com o desempenho e os resultados. Uma lei é imutável na vida, onde palavras são palavras, explicações são explicações, promessas são promessas, mas só o desempenho, o resultado, é a realidade. A pessoa que aprendeu nesta vida que depende de si mesma para vencer, triunfa pela sua iniciativa.
Lembro-me do jovem estudante de matemática, que dormiu durante a aula e ao acordar com o sinal, viu 2 problemas no quadro e imediatamente copiou, imaginando ser tarefa de casa. Já em casa, tentou resolver de todas as maneiras. Passou o final de semana estudando e madrugada fora conseguiu resolver um. Afinal, ele precisava de nota na matéria. Ao apresentar na segunda-feira o problema resolvido para o professor, este quase caiu de costas, porque o jovem havia resolvido um dos 2 problemas considerados insolúveis pela matemática. E esta fora o tema de sua última aula. O menino não sabia que era impossível. Dormiu na aula, foi lá e fez. Existe um provérbio na China que diz que uma caminhada de 1000 quilômetros inicia-se com o primeiro passo. Portanto, o que faz a vitória da equipe e do ser humano não é somente a chegada, mas cada passo, cada minuto em direção ao alvo. Afinal, a viagem deve ser tão boa quanto o destino. A tragédia é não tentar. O mundo está cheio de pessoas que só aproveitam metade ou menos do seu potencial. Achar que 99% está bom fez o fracasso de muita gente na vida. Marcou todos os gols do campeonato, mas no dia da decisão chutou o pênalti fora. A vida é uma maratona, mas os detalhes do dia a dia é que levam você à vitória, encantam os clientes e fazem a diferença. Quantas vezes a gente se pergunta por que algumas pessoas vão mais longe, avançam mais rápido e conseguem melhores resultados do que outras? Diferentes pessoas, vivendo sob as mesmas condições, têm resultados tão variáveis quanto suas digitais. Isso é, no mínimo, muito intrigante, principalmente porque todos desejamos ser as pessoas que dão certo. Há sem dúvida algum tipo de habilidade especial, talento para a atividade que se propõe, mas só isso não explica. Quanta gente talentosa fica no meio do caminho, estagnada na vida, que não se desenvolve, não chega lá. Não, o talento por si só não explica o sucesso. Talvez seja o esforço acima da média. Entretanto, aí também encontramos dificuldades em formar um padrão. Porque, se por um lado os mais bem-sucedidos trabalham com persistência e determinação, por outro lado tem muita gente suando a camisa, ralando, que não decola na vida. Assim, o trabalho é um componente, mas não determina o sucesso. Se a fórmula talento e persistência não garantem sucesso, o que falta? Educação? Não pode ser, pois existiram muitos semi-analfabetos que revolucionaram o mundo. Albert Einstein foi expulso da escola após 3 meses de aula, sob a alegação dos professores que ele não tinha capacidade mental para o aprendizado. Logo ele, o descobridor de uma das invenções que até hoje influenciam o estilo de vida de todos, a teoria da relatividade. Quem sabe então o que explica o sucesso é a inteligência? Existem muitos gênios sem expressão. Conheço um rapaz que fez doutorado em universidade da Europa e não consegue emprego nem trabalho por aqui. Pelo visto, não há resposta para a nossa questão. Quem sabe é a soma de uma série de condições, mas como explicar o fracasso de herdeiros dotados de condições excepcionalmente positivas?
Situações que ouvimos pela vida como pai rico, filho nobre e neto pobre? Voltamos à estaca zero, ou quase. Na filosofia clássica, encontramos algumas pistas sobre a forma de vida especial que separa vitoriosos de mortais, e chegamos à conclusão que o fracasso e o sucesso são primos. A linha divisória que separa os bem-sucedidos dos que não conseguem nada é milimetricamente e incrivelmente estreita. Sócrates falava de crenças que determinam a realidade. Platão dizia que grandes caminhadas começam com a decisão do primeiro passo. Aliás, filosofia adotada há muito pelos antigos chineses. Aristóteles afirmava que o ser humano é resultado de seus hábitos e que a excelência é a gestão disciplinada de nosso comportamento. Sêneca, o pensador romano que viveu nos tempos de Cristo, dizia que se o homem não sabe para onde se dirige, nenhum porto lhe será favorável. Ao longo da história, outros pensadores se juntaram a esses, fazendo coro à ideia de que nós moldamos o nosso destino. É também com esses estudiosos do comportamento humano que vamos descobrir mais sobre motivação, que é diferente do incentivo. O mundo e a vida nos dão incentivo porque nos permitem os movimentos necessários para conquistar o futuro desejado. Esses incentivos vêm em forma de mercado, trabalho, oportunidades, família, porém, o incentivo só é útil para a pessoa motivada. Todos nós conhecemos exemplos de pessoas que venceram grandes obstáculos, grandes adversidades. Muitos tinham uma origem muito pobre e, apesar de toda a limitação imposta pela vida, constituíram um espaço de sucesso e de realização. De um modo geral, as pessoas estão reclamando do governo, de crise, de situações difíceis e aguardando que alguma coisa mude para realizarem seus sonhos. Contudo, a pessoa que temos como modelo não espera por uma mudança, ela vai à luta e a faz. É uma pessoa em movimento, que vai atrás e realiza seus propósitos. Essa pessoa entende que inteligente não é aquele que sabe muito, mas aquele que aplica aquilo que sabe. Certo estava o cantor Geraldo Vandré, da MPB, que dizia: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A diferença que podemos perceber entre os que dão certo e os que não dão certo tem a ver com a atitude que o indivíduo coloca em relação ao que faz. Essa motivação é a base do sucesso. Essa motivação é a argamassa que mistura tudo: talento, persistência, educação, inteligência e incentivo, que dá consistência na construção de nossos propósitos, ajudando a transformar os nossos sonhos em realidade. No meu livro A Arte de Saber Viver, eu faço a seguinte reflexão sobre o dia a dia das pessoas. A vida vai lhe dar de volta o que você deu a ela. Sua vida não é uma coincidência. Sua vida é uma consequência daquilo que você pensa e faz para ela. Deixe de ser apenas vendedor e passe a ser um profissional com visão de lucros, soluções e oportunidades. Lembre-se do longo prazo e não feche vendas, abra clientes. Tenha entusiasmo pela sua profissão e mantenha a autoestima elevada. Busque sempre a realização das metas e faça delas a sua motivação pessoal. Mais que um vendedor, seja um negociador hábil e atento. Tenha no produto e serviço sua cartilha e na divulgação seu mandamento. A melhor maneira de persuadir o cliente é ouvi-lo. Defenda o cliente na sua empresa e sua empresa quando estiver com o cliente. Mantenha sempre o bom humor. Essa é uma chave poderosa que abre qualquer porta.
Seja ousado em sua profissão. Enxergue possibilidades onde outros só conseguem ver obstáculos. Seja amigo das mudanças e tenha como princípio adaptar-se a elas, principalmente no que se refere a novas tecnologias e técnicas de negociação. Antes de pensar em vender, procure conhecer a realidade e as características do mercado. Depois de cada contato com o cliente, pare um pouco e reveja o que foi discutido. Acostume-se ao treino constante, os resultados serão fantásticos. Tenha um controle do número de visitas, entrevistas e pedidos que vai realizar no dia. Verifique onde está falhando e procure corrigir-se. Administre seu tempo exatamente como administra o seu dinheiro, ou seja, na medida exata. Pesquise antes quais são as necessidades de cada cliente. Verifique depois se o cliente ficou realmente satisfeito. Conquiste a cabeça e o coração do cliente e não o seu bolso. Mostre-se preocupado com ele e não consigo mesmo. O vendedor que pensa nas dívidas quando está com o cliente não consegue pagar nenhuma. Diga sempre: os negócios vão bem. Neste caso, um mentiroso otimista é muito melhor que um realista depressivo. A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Esse brilho é intenso e interessante desde sua origem. As águias podem levar até 1 ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias, podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver pombos, andorinhas e periquitos voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando a tormenta vem? Elas não se escondem. Abrem suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na Escritura Sagrada lemos que os que esperam no Senhor Deus renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, embaixo, elas voam vitoriosas e em paz, bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca, sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, nem ficam com medo e voam tão alto quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais alto, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis. Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer elas são extraordinárias. Talvez por isso o profeta Isaías compare os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe hoje você não tem diante de si um dia cheio de desafios? Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se de descansar na paz de nosso Deus.
e depois partir para a luta, como quem vai a uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando. Esta é a história de um alpinista que buscava sempre superar mais e mais desafios. Ele resolveu, depois de muitos anos de preparação, escalar o Aconcagua. Como queria a glória somente para si, resolveu escalá-lo sozinho, sem nenhum companheiro, cuja ajuda seria natural no caso de uma escalada de tal nível de dificuldade. Ele começou a subir. Porém, como não havia se preparado para acampar, decidiu seguir a escalada até atingir o topo. Escureceu e a noite caiu como um breu nas alturas da montanha, e não era mais possível enxergar um palmo à frente do nariz. Não se via absolutamente nada. Tudo era escuridão. Não havia lua e as estrelas estavam cobertas pelas nuvens. Subindo por uma parede, a apenas 100 metros do topo, o alpinista escorregou e caiu. Caindo a uma velocidade vertiginosa, somente conseguia perceber a terrível sensação de ser sugado pela força da gravidade. Ele continuava caindo, e nesses momentos angustiantes, passaram por sua mente todos os momentos felizes e tristes que havia vivido. De repente, ele sentiu um puxão forte que quase o partiu pela metade. Como todo alpinista, havia cravado estacas de segurança com grampos a uma corda comprida que fixou em sua cintura. Suspenso no ar, em completa escuridão, não havia mais nada a fazer a não ser gritar. E ele rogou a Deus: "Ó meu Deus, ajude-me!" Uma voz grave e profunda vinda do céu indagou: "O que você quer de mim, meu filho? Salve-me, meu Deus, por favor." E Deus lhe fez uma nova pergunta: "Você realmente acredita que eu possa salvá-lo?" E o alpinista respondeu: "Tenho certeza." Deus então ordenou: "Corte a corda que o mantém pendurado." Houve um momento de silêncio e reflexão. O homem se agarrou ainda mais à corda e pensou que se a soltasse, morreria. O pessoal de resgate conta que no dia seguinte encontrou o alpinista congelado, morto, agarrado com força, com as duas mãos a uma corda, a tão somente 2 metros do chão. Esta é uma história real e a dedução a respeito do diálogo com Deus foi feita porque o alpinista foi encontrado a apenas 2 metros do chão. E você? Está segurando firmemente sua corda? Por que não a solta e se joga nos braços de Deus? Não existe meia-fé. Um dia, visitando uma igreja que um amigo frequenta, vi este poema na parede. Ele me fez viajar para o coração da pessoa que o escreveu e sentir o quanto era forte a sua fé. Eis o poema. Deus é a perfeição. Que ora eu tento cantar em versos de sinceridade. Nunca ouvi, como em nenhum momento vi eu o vento ou a eletricidade. Mas esse Deus, que é o meu eterno alento, Deus de amor, de justiça e de bondade,
Eu que não o vejo, eu o sinto de verdade, como a eletricidade, como o vento. E o sinto na ânsia purificadora, na manifestação renovadora do belo, da pureza, da afeição. Com ele falo em preces inefáveis, envolto em vibrações inenarráveis que me trazem clarões da perfeição. Pois creio é nesse Deus imarcessível que ampara a humanidade imperfeitíssima, Deus de uma perfeição inacessível à humana indagação falibilíssima. Bondade que os pecados não consomem, do Espírito Divino aos filhos seus. Deus sempre desce até seu Filho, o homem, quando o homem sobe até seu Pai, que é Deus.